Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos aqui ao mais um episódio do Reavaliando. Hoje vai ser macabro aqui. O tema escolhido hoje serão os quadrinhos da EC Comics, uma famosa editora de terror e ficção nos Estados Unidos que fazia muito sucesso entre o jovem, entre os adolescentes, mas foi muito perseguido pela censura americana, pelos pais ou por instituições religiosas. Vou mostrar aqui para vocês os primeiros quadrinhos da EC. As 3 primeiras edições, publicadas pela editora Record, foi a última editora a publicar esses quadrinhos aqui no Brasil. Antes, nos anos 50 ou 60, houveram outras, mas a Record foi a última. Infelizmente, não foram republicados ainda, não existem encadernados no Brasil, somente nos Estados Unidos estão disponíveis esses encadernados. Aqui as 3 últimas edições, essa aqui do Frankenstein seria a 6ª edição, e a 7ª edição da Cripta do Terror. Deixa eu tampar um pouco aqui para que vocês possam ver. Foi a última edição publicada no ano, acho que de 92, se eu não me engano. E vamos um pouquinho aqui dos bastidores. Originalmente a EC foi criada em 1944. Seu dono original era o Max Gaines, um empresário. Ele até ajudou os criadores do Superman a vender o seu personagem para a DC Comics, mas isso é outra história. Enfim, o Max Gaines, ele publicava histórias bíblicas, histórias do bem contra o mal, de você ajudar o semelhante. Ele era um cara bem religioso e não acho que isso seja errado. Mas enfim, ele tinha essa editora, só que em 1947 ele morre ao tentar salvar um rapaz de um afogamento. Claro, sua editora é herdada pelo William Gaines, seu filho, que já não era tão bondoso, tinha acabado de voltar da Segunda Guerra, tinha visto muita coisa pesada, vamos dizer assim. William Gaines fica indignado com tantos temas bíblicos que a editora abordava. Ele não via graça mesmo naqueles temas águas com açúcar. Ele resolve mudar muito o foco então. Começa a publicar histórias de terror, ficção, sequestro, necrofilia, canibalismo, irmãos siameses, todo tema macabro que as pessoas evitavam, eles, não, vamos publicar isso aqui. E o William Gaines abre espaço para desenhistas incríveis do período, como Walt Williamson, Joe Orlando, Jack Davis, Frank Frazetta, Wally Wood, que hoje estão um pouco esquecidos, vamos dizer assim, pelos fãs de quadrinho. O Wally Wood chegou até a desenhar algumas revistas do Namor, se eu não me engano. Enfim, a EC era muito sucesso entre os jovens. Adolescentes e crianças amavam essas revistas, mas seus pais não gostavam. Mas entre esses fãs que viriam a ser famosos no futuro, temos o famoso Stephen King, que sua linha narrativa de seus livros, claro, lembram muito os quadrinhos da EC. A Hora do Vampiro é praticamente um quadrinho da EC. A sua mãe, a mãe do Stephen King, não o incentivava a ler essas revistas. Ela achava uma perda de tempo total. Joe Dante é um grande fã. O Seu Grito de Horror, acredito que puxe muita coisa da EC Comics. John Carpenter, seu A Bruma Assassina, o Halloween, o Enigma do Outro Mundo. Eles têm aquela atmosfera muito pesada desses quadrinhos da EC. George Romero praticamente roubou seus zumbis das revistas da EC. Toby Hooper, que ele tira aquele lance do canibalismo, daquela família maluca, porque tinha muita família maluca nos quadrinhos da EC. O Fritz Lang, o famoso diretor Fritz Lang, alemão, que futuramente iria para os Estados Unidos, ele lia quadrinhos. Por exemplo, há cenas de multidões enfurecidas em vários filmes do Lang, que ele tira dos quadrinhos da EC. Além da Imaginação, vários episódios do Além da Imaginação são muito baseados nos quadrinhos originais da EC. Rod Serling era um grande fã dos quadrinhos da EC. Enfim, essas revistas foram muito perseguidas pela censura americana. Os pais boicotaram essas revistas chegaram a ser queimadas. As religiões da época não viam mesmo com bons olhos essas revistas. Ou seja, muitas bancas chegaram a um ponto de não quererem receber essas revistas porque foi aprovado um código de censura nas capas, elas tinham que ser colocadas, foram queimadas em praças. Alguns adolescentes foram presos com essas revistas e eram, claro, adolescentes infratores e estavam segurando essas revistas da cripta. Ou seja,
foi associado que todo adolescente marginal lia quadrinho era bandido, ou seja, quadrinho deixava a pessoa bandida, era o pensamento da época. E o senador Joseph McCarthy, ele fez uma verdadeira caça às bruxas no período, pois ele censurou o cinema, teatro, livros, e claro que quadrinho, que sempre foi considerado um meio de expressão menor, não poderia passar batido nesse período. E vários desses desenhistas ficaram desempregados, eles tinham contas a pagar, muitas pessoas não percebem que desenhista também é uma profissão. Enfim, o John Carter mesmo não nega que sempre baseou muito esses seus personagens. Michael Myers mesmo tem aquele estilo pesado, fechado dos quadrinhos da EC. Você não sabe de onde ele vem, porque a EC mexia muito com o sobrenatural, você não sabia de onde iam surgir os bandidos, os vilões. Mas também tinham histórias muito interessantes, como sequestro, uma criança, um recém-nascido é sequestrado, não se sabe onde essa criança vai aparecer, se ela aparece um dia, ou mesmo histórias de racismo, abordando sobre os negros, judeus, era muito bem elaborado isso. E a EC estava se especializando em terror, em ficção científica. No próprio De Volta para o Futuro há uma citação muito bonita dos quadrinhos da EC, se vocês prestarem atenção. E se vocês que já viram o Iluminado, deixa eu mostrar aqui a fita. O Iluminado, o Jack Nicholson, esse rapaz aqui, no período dos anos 80, ele se baseou muito nesses personagens da EC, a loucura, aquela amargura, o clima de isolamento. Ele fala que puxou muito dos quadrinhos da EC. O Stephen King mesmo, quem pôde ler A Hora do Vampiro, ou mesmo Conta Comigo, o King sempre abordou aquelas crianças que estão envolvidas com o sobrenatural, seus pais não acreditam, desde muito cedo eles já vão ver mortes, esquartejamentos, porque a violência faz parte da vida e muitas pessoas não percebem isso, o que é um pouco triste, esse pensamento fechado de alguns fãs de cinema ou quadrinhos, enfim. Como eu lhes disse, a EC chegou a um ponto que ela teve que ser fechada. Infelizmente a censura ficou muito forte, pois proibiram colocar temas como lobisomens, vampiros, esquartejamento, casas mal assombradas, ou seja, o ganha-pão deles mesmo. Eles tiveram que suavizar muito as histórias. E esse código não foi ruim apenas para a EC, para a DC, para a Marvel, para a Charlton Comics, que surge mais para frente, pois todas as histórias de herói tiveram que ser suavizadas, não poderiam mais tocar em temas penosos como aborto, estupro, crimes, ou seja, o Superman, o Batman, tiveram que ter histórias muito, muito suavizadas mesmo, o que é uma pena, pois os quadrinhos perderam muito nessa época da censura. Também quero mostrar aqui para vocês uma revista que talvez os mais novos não conheçam, 7 Terror e Ficção. Era uma revista do período especializada, claro, em terror e ficção, e acredito, não tenho certeza, foi a única revista do período a dar destaque a essas revistas da EC. Eu espero que vocês possam ver. Aqui a série que o Richard Donner, o Robert Zemeckis e o Walter Hill adaptam. Ah, sim, o Walter Hill também é um grande fã dos quadrinhos da EC. Jack Nicholson, no Iluminado. Aqui cito Além da Imaginação. Aqui algumas das capas originais. A EC fala do triste fim dela. A EC, por exemplo, influenciou George Romero e o Stephen King na criação do Creepshow. E chega um ponto que eles tiveram que fechar. A sua única publicação que eles puderam, e ainda assim a censura pegou muito no pé, foi a Mad, que a Mad também é uma publicação da EC, mas ela pegava muito pesado também, porque ela tinha aquela sátira política, corrosiva, pegava pesado com muitos políticos do período. Enfim, como lhes disse, é uma pena que essas revistas não saíram encadernadas ainda no Brasil. Nos Estados Unidos saíram encadernados pela Dark Horse, se eu não me engano, com prefácios do Bruce Campbell, Joe Dante, o John Carpenter. Acho que saíram 4 a 6 volumes encadernados, não tenho certeza. E fica aí o aviso para alguma editora no Brasil, a Panini, a Eagle Moss, a Mitos. Se alguém puder um dia republicar essas revistas, nós, fãs de quadrinhos, agradecemos muito. E, claro, os fãs de terror que estão órfãos dessas revistas, pois essas revistas são muito raras hoje em dia. É quase impossível você achá-las em sebo, mas tente, quem sabe você consegue. Algumas de vez em quando aparecem no Mercado Livre.
E seria até necessário um download, pois são revistas muito raras mesmo. E quando você for ver deixa eu pegar aqui também o Iluminado. O Iluminado não, desculpem, perdão, o Halloween. Podem comparar porque vocês vão ver, quem pôde ler as revistas ou já teve acesso, pode fazer essa comparação porque são muito parecidas as revistas com os quadrinhos da EC. Quero agradecer a todos por terem acompanhado mais esse vídeo. Fico aqui muito agradecido, quero dedicar esse vídeo aqui ao Emerson Ricardo Martinelli, pois sei que ele é fã de quadrinhos, acho que ele ainda não teve acesso a essas revistas da EC, e ao blog Lady Hollywood, que tem me incentivado muito, e quem puder frequentar esse blog, ele é muito bom, é um verdadeiro blog para quem gosta de cinema, frequente, pois tem matérias muito boas. E mais uma vez agradeço a todos pela presença, obrigado, e até o próximo vídeo, senhores.